Olá, tudo bem? Meu nome é Gerson Vargas e eu sou sacerdote da Sagrada Família. Bom, eu gravei um vídeo falando sobre a cura gay, um vídeo irônico, onde eu aconselho que o pastor Marco Feliciano e o pastor Silas Malafaia saiam do armário. E assim, já tem algum tempo, eu tenho gravado alguns vídeos sobre isso, até me deixa um pouco perplexo, porque na verdade eu não sou gay, eu nem sou militante do movimento LGBT, nem tenho tanto contatos com gays assim, mas apenas tenho manifestado por aquilo que eu acho que é um comportamento e um procedimento cristão aceitável. Ser preconceituoso, discriminar qualquer grupo social não deve fazer parte da conduta e da ética cristã. Ninguém é perfeito, eu muito menos de qualquer pessoa. Tem várias falhas aqui. Então, assim, não estou aqui para julgar os outros. Mas algumas coisas, já que se tornam públicas e que as pessoas começam a ver que ser cristão ter esses comportamentos, então é bom a gente vir a público para esclarecer que nem todos os cristãos pensam dessa forma. E, infelizmente, eu acredito que seja a maioria sim, porque afinal de contas eu vejo muita gente se manifestar para apoiar o Marco Feliciano, para apoiar o Malafaia, para apoiar tantos outros aí pastores e bispos e apóstolos e padres que têm um comportamento totalmente contrário à ética cristã, mas eu não vejo tantas pessoas vindo a público, fazendo vídeos ou se manifestando contra essas pessoas. Então, apesar de eu acreditar, e eu faço parte desse grupo de cristãos que não concorda com Silas Malafaia, com Marco Feliciano, com Bispo Macedo, com R.R. Soares, com Valdomiro Santiago, com Mara Maravilha, com Miriam Rios, nós não concordamos com esse grupo, mas eu mesmo, infelizmente, tenho a impressão que esse grupo entre os cristãos é mais numeroso, aqueles que concordam com eles. Então eu venho a público aqui para esclarecer alguma coisa. Eu hoje não comentei, fui chamado por um amigo a comentar um post que a psicóloga Marisa Lobo colocou dizendo que na verdade ela e outros psicólogos estão sendo vítimas. E aí a gente acabou tendo um pequeno debate ali e após eu defender minha posição, ela disse que na verdade eu sou ignorante, manipulado pela mídia. Como ela é uma psicóloga, uma pessoa que estudou e se formou e se especializou na arte da argumentação, da análise psicológica, do perfil psicológico de uma pessoa, e na arte da argumentação para fazer essa pessoa chegar à verdade, quando ela me chamou de ignorante, eu falei, puxa, vai ver que ela está certa, afinal eu não sou psicólogo, não sou filósofo, não sou teólogo, sou apenas um cara que está aqui falando algumas coisas. Então eu falei, poxa, acho que ela sabe mais do que eu. E muitas pessoas me acusam, por causa desse vídeo que eu comentei, que eu na verdade não sei do que trata essa lei aí que o deputado João Campos, do PSDB, para tristeza minha, porque eu sempre apoiei o PSDB, hoje já não apoio mais, mas que ele propôs e que, na verdade, o Marco Feliciano levou a pauta, já que ele é presidente da Comissão de Direitos Humanos. Ele pôs na pauta e enquanto todo o Brasil se movimentava, começava todos esses manifestos contra a corrupção do governo, contra o roubo, contra os gastos da Copa, contra tantas coisas, ele aproveitou no mais legítimo direito democrático, já que ele é um deputado eleito pelo povo, ele passou na surdina, na encolha, o projeto que é conhecido, foi apelidado como Cura Gay. Então ele, democraticamente, e alinhado nos melhores princípios democráticos brasileiros, no maior interesse do povo brasileiro, está preocupado em fiscalizar a bunda dos outros. Então ele passou. Muitos cristãos também criticam que o projeto não é cura gay, isso aí vocês estão discriminando. Mas vocês também chamaram aquele kit de kit gay, não foi? Se vocês chamaram aquele kit de kit gay, qual é o problema de chamar esse projeto de cura gay? Bom, então eu fiz o seguinte, olha, está aqui o símbolo, o brasão da República, e está aqui a lei, a proposta de lei eu vou ler, porque talvez eu não tenha entendido. Vamos ver se agora eu vou entender. Proposição B, porque a proposição A era o outro assunto, do mesmo dia, pauta da reunião extraordinária, dia 18/6/2013. Proposição sujeita à apreciação do plenário. Tramitação ordinária. Projeto de decreto legislativo número 234/11 do senhor João Campos, que susta a aplicação do parágrafo único do artigo 3º e o artigo 4º da Resolução do Conselho Federal de Psicologia número 1 de 99, de 23 de março de 1999, que estabelece normas de atuação para os psicólogos em relação à questão da orientação sexual. Então, o que está sendo proposto pelo projeto do deputado João Campos e apoiado pelo Marcos Feliciano, apoiado pelo Malafaia, apoiado pela Mara Maravilha, apoiado pela doutora Marisa Lobo, que se o parágrafo único do artigo 3º seja removido e todo o artigo 4º da resolução seja removido. Pois bem, imprimi aqui diretamente do site
do Conselho Federal de Psicologia. Vamos dar uma lidinha? Desculpe se o vídeo vai ficar um pouquinho longo, eu gosto de fazer vídeos mais curtos, mas eu acho que esse aqui merece uma resposta bem elaborada. Resolução do Conselho Federal de Psicologia número 001 de 99, de 22 de março de 99. Estabelece normas de atuação para os psicólogos em relação à questão da orientação sexual. Então, um conselho de classe formado só por psicólogos, por mestres e doutores em psicologia, pessoas que dão aula na cátedra de psicologia, formulou isso aqui. Né? Veja bem, eu não vejo nenhuma outra entidade no Brasil, seja religiosa, seja civil, seja de partido, partidária, seja de centrais sindicais, ninguém se manifestou contra nenhuma resolução do Conselho Federal de Psicologia. Só as igrejas evangélicas, pela sua bancada evangélica, é que mobilizou o deputado João Campos para questionar isso. E só isso aqui. Tem sei lá quantas resoluções lá, mais nenhuma foi questionada, só essa. O Conselho Federal de Psicologia, no uso de suas atribuições legais e regimentais, não é nada contra a lei, considerando que o psicólogo é um profissional de saúde, considerando que na prática profissional, independentemente da área em que esteja atuando, o psicólogo é frequentemente interpelado por questões ligadas à sexualidade. Quer dizer, sempre perguntam ao psicólogo sobre a questão da sexualidade, o que é normal e o que não é. Considerando que a forma como cada um vive sua sexualidade faz parte da identidade do sujeito, a qual deve ser compreendida na sua totalidade, considerando que a homossexualidade não constitui doença, não constitui distúrbio nem perversão, considerando que há na sociedade uma inquietação em torno das práticas sexuais desviantes da norma estabelecida socioculturalmente. Quer dizer, tem gente que acha que normal é papai e mamãe. Se tiver sexo anal, já é pecado. Se tiver sexo oral, é pecado. Se transar no namoro, é pecado. Se transa extra-casamento, é pecado. Então, baseado nisso, o psicólogo que não é um religioso, ele deve ter um comportamento ético em relação à sua disciplina científica. Ele pode ter sua crença, mas ele, como psicólogo, regido pela ciência e por um conselho, ele deve ter uma postura ética. Ele, como pessoa, pode falar o que quiser, mas como psicólogo, ele tem que ter uma postura. Como pessoa, eu posso falar o que eu quiser. Como sacerdote, eu devo ter uma postura. Em considerando que eu, como cristão, ser cristão abarca minha vida familiar, minha vida profissional, minha vida sacerdotal, minha vida com os meus vizinhos, minha vida aqui dentro da minha casa, então eu devo ter um comportamento íntegro, como cristão. Seja eu profissional, esteja eu no lazer, seja um sacerdote, seja pai, seja marido, eu devo ter um comportamento. Pelo menos eu vejo dessa forma. Já do psicólogo se separa um pouco isso. Considerando que a psicologia pode e deve contribuir com seu conhecimento para o esclarecimento sobre as questões da sexualidade, permitindo a superação de preconceitos e discriminações. Ok? Os artigos em si. Artigo 1º. Os psicólogos atuarão segundo os princípios éticos da profissão, notadamente aqueles que disciplinam a não discriminação e promoção e bem-estar das pessoas da humanidade. Essa deve ser um compromisso da igreja. Agir sem discriminar, agir sem preconceito, agir sem demonizar o outro, seja o outro quem for, seja uma outra religião, seja uma outra ideia filosófica diferente da minha, seja um outro comportamento sexual diferente do meu. Eu, como cristão, acho que eu não devo discriminar, não devo patologizar, ou seja, dizer que é uma doença, nem devo acusar. Eu devo oferecer ferramentas e instrumentos que eu acredito que podem mudar aquilo, mas sem coerção. Nós não estamos mais na época da Santa Inquisição. Vem cá você, vamos pegar você, vamos ver o que você é. Você é gay, mata. Ah, você acha que isso não era feito? Você sabia que Oscar Wilde, escritor, teatrólogo, né, fez várias peças de teatro, ele foi condenado à morte na Inglaterra porque era gay? Sabe qual foi o crime dele? Ser gay. Ele foi condenado. Você sabia que existem vários países no mundo onde ser gay é crime? Que ou você vai preso ou é morto? Você sabia que isso existe? E você sabia que dizer... Começa assim, primeiro, eu me lembro, foi legal que eu lembrei disso há poucos dias. Nos anos 80, eu tinha uma revista do R.R. Soares na minha mão, do missionário R.R. Soares na mão, cuja capa, a manchete de capa é: homossexualidade não é doença, é pecado. Anos 80. Hoje estão dizendo homossexualidade, homossexualismo, né, ismo, é pecado. Não, depois não é doença, tem que ser tratado. Você sabia que ao dizer isso,
Você está dizendo então que essas pessoas são doentes, e se elas são doentes, elas precisam de tratamento. E se elas precisam de tratamento, tratamento psicológico, será que é um débil mental? Será que é um surtado? Será que é um psicótico? Será que não vai fazer mal aos meus filhos? Como disse a deputada Miriam Rios, ela disse que um gay é a mesma coisa que um pedófilo. Engraçado que eu nunca vi a Miriam Rios abrir a boca para falar dos casos de pedofilia de sacerdotes dentro da igreja dela. Mas ela vem dizer que um gay que está lá fora, que ela nem conhece, que o cara é pedófilo. Esse tipo de mentalidade, esse tipo de coisa, é contrário. É exatamente para isso que existe esse artigo aqui, no caso para os psicólogos, e deveria ser natural agir com ética a cristãos. Será que está pedindo muito? A Mara Maravilha veio a público agora esse dia dizer que a homossexualidade é uma aberração. Agora, se é uma aberração, gente, você não acha que vocês estão incitando a violência? Ou estão, no mínimo, dando apoio? Olha, eu não vou fazer, mas se você quiser matar lá, pode matar, porque é uma aberração. Porque nós temos essa tendência, aquilo que é uma aberração, uma loucura, a gente quer extirpar. E é isso que vocês estão fazendo. Você acha que isso é correto? Você acha que isso é cristão? Você consegue imaginar Jesus dizendo que não sei o que é uma aberração? Por que ele não fala que a mulher adúltera é uma aberração? Não, apedreja mesmo, que se dane. Eu vou te perdoar, você vai morrer, vai para o céu, mas eu vou apedrejar. Pode apedrejar, porque está na lei, está escrito na Bíblia, para apedrejar. Está escrito na lei, na Bíblia, que filho rebelde tem que ser apedrejado. Está escrito, por que você não cumpre isso com seu filho? Se você praticou adultério, por que você não dá? Não, porque Jesus perdoou. Engraçado, tem coisa que Jesus mudou, tem coisa que Jesus não mudou. Como é que funciona isso? O dízimo Jesus não autorizou. Paulo deixa claro, eu já falei isso num vídeo, vou deixar o link aqui, que quem quer cumprir a lei, porque o dízimo é da lei, quem quer cumprir a lei, então tem que cumprir todos os preceitos da lei, não é só o dízimo. E já falei também, deixo bem claro naquele vídeo, se você quer dar o dízimo, não tem nada demais. Você está contribuindo para uma causa, ótimo. Mas dizer que Deus vai te abençoar porque você deu o dízimo, ou vai te amaldiçoar porque você não deu, é manipulação, é estelionato. Por que vocês também não falam isso? Vamos lá, vamos continuar aqui. Artigo 3º. Os psicólogos não exercerão qualquer ação que favoreça a patologização, ou seja, dizer que é doença, de comportamentos ou práticas homoeróticas, nem adotarão ação coercitiva tendente a reorientar homossexuais para tratamentos não solicitados. Tem alguma coisa errada? O que tem de errado aqui? Todo gay, todo hétero, todo bissexual que quiser procurar um psicólogo, vai procurar. Sabe o que o psicólogo vai fazer? Senta aí, meu filho, qual é o seu problema? Ah, eu sou gay e não quero mais ser. Tá bom, por que você não quer ser mais gay? Qual é o motivo? Tá, se você não for, ele vai tratar o cara para mostrar ao cara que ele não é. Se ele for, vai dizer, meu filho, você é gay, assume. Agora, o que ele não pode é propor cura de algo que não tem cura. Agora, eu pergunto à doutora Marisa Lobo e a todos os... Se é que tem muitos psicólogos que apoiam isso, porque eu também não vejo. Eu não vejo se levantar psicólogos no Brasil inteiro falando, não, tem que tirar mesmo. É só um grupo de psicólogos ligado à igreja. Isso mostra que é um movimento religioso? Sim. Não tem nada de direitos humanos. É impor a sua visão religiosa sobre um órgão de classe. Porque os outros psicólogos do Brasil não estão apoiando isso. E eu vou ler aqui alguns comentários também sobre isso. Por que a senhora ou outros psicólogos não se propõem a curar a esquizofrenia? Não se propõem a curar a psicose? Ah, não tem cura, né? Porque o esquizofrênico e o psicótico não existe cura, eles vão viver a vida deles medicados, podem viver integrados à sociedade, podem viver bem, podem ter vidas normais, só que vão tomar remédio a vida inteira e vão precisar de um apoio terapêutico, não é isso? Então, agora, se isso aí é só ninguém promove cura, ninguém diz que vai curar, por que quer dizer que vai curar gay? Primeiro, porque gay não é doença, e eu vou falar aqui sobre outros órgãos que defendem essa posição. Segundo, porque na verdade não cura, né? Porque as igrejas aí, não, tá cheio de gente, a gente cura milhares de gays aqui na igreja. Pô, se a igreja cura, por que vai pedir ajuda a psicólogo? Gente, eu fui ver um cara que morreu e ressuscitou. O cara contou que morreu, que estava na mesa de autópsia já toda aberta, que ele ressuscitou, levantou, ficou pulando, os órgãos dele caíram no chão, os médicos deitaram ele, puseram tudo dentro, costurado, do jeito que estava, e ele está vivo até hoje. Eu fui numa igreja ver esse testemunho. Se é verdade o que o cara falou, eu não sei, mas o cara falou que foi isso. Vira e mexe a gente vê testemunho de perna que cresce, de braço que cresce. Eu nunca vi também e nunca me apresentaram um cara desse com provas. Mas a igreja cura, faz membro crescer. Então se a igreja cura gay, por que precisa de ajuda de psicólogo? Por que não cura gay dentro da igreja, gente? Para que ajuda de psicólogo? Eu não entendo isso. É tão poderoso, faz tanta coisa. Por que precisa de psicólogos para ajudar? Vamos lá, vamos continuar. Parágrafo único. Os psicólogos não colaborarão com eventos e serviços que propõem o tratamento das curas das homossexualidades. Artigo 4º. Os psicólogos não se pronunciarão
nem participarão de pronunciamentos públicos nos meios de comunicação de massa, de modo a reforçar o preconceito sociais existentes em relação a homossexuais com portadores de qualquer desordem psíquica. O que está dizendo é o seguinte: você quer ir na frente de uma câmera e dizer, gay é do diabo, gay é pecador. Você está falando como religioso, problema é seu. Mas você, como psicólogo, vir dizer que é uma doença, você não pode fazer isso. Por que você não pode fazer isso? Vamos lá. Eu não sou psicólogo, eu não sou antropólogo, eu não sou nem médico. Então eu vou recorrer a eles, eu copiei aqui, eu vou ver até se eu pôr os links aqui embaixo. Se eu não pôr, gente, por favor, me ajudem, porque meu computador não está bom. Não sei nem quantas horas vai levar para esse vídeo carregar. Então, se eu faltar, vocês me ajudem. Associação Brasileira de Antropologia. Há 30 anos atrás, a Associação Brasileira de Antropologia engajou-se firmemente na luta pela despatologização da homossexualidade no país. Vem manifestar agora seu veemente repúdio ao projeto de decreto legislativo 234, que visa revogar a resolução do Conselho Federal de Psicologia, que considerou a realização de qualquer intervenção que vise a cura ou reverter a homossexualidade contrária aos fundamentos éticos e científicos que devem guiar a prática dos psicólogos no país. A Associação Brasileira de Antropologia considera que os poderes instituídos da República devem sim trabalhar seriamente no sentido de erradicar o preconceito. Olha só, a igreja tinha que ter a igreja cristã, católica, evangélica, mórmon, adventista, testemunho de Jeová, tinha que ter feito esse comunicado. Nós repreendemos e repudiamos veementemente o preconceito, mas não faz. Se a igreja está contra isso, por que não se manifesta? Agora, para dizer que, não, isso aí é só esses esquerdistas. Engraçado essa visão, né? Porque, na verdade, a Rússia, a União Soviética, né? A China, a Tchecoslováquia e Cuba sempre mataram gays. As esquerdas sempre mataram os gays. E agora estão dizendo que isso é um movimento de esquerda. Engraçado. Sabe quem matava gay também? Hitler. O fascismo, o nazismo, Mussolini, todo esse pessoal matava gay. Engraçado. Vocês estão apoiando, vocês estão dizendo que ser gay é uma doença e que deve ser tratado. É a mesma coisa que o nazismo dizia, que o fascismo dizia, é a mesma coisa que os comunistas radicais diziam. Olha com quem que vocês estão se alinhando. Para pensar. Curso de Psicologia da Faculdade de Ciências Humanas e Saúde da PUC, uma faculdade católica. Divulga carta aberta onde apresenta sua posição contrária conforme segue. Antes de tudo, vivemos numa república democrática, alinhada com a Carta de Direitos Humanos da ONU. O projeto de lei, aqueles que falam que é do Marcos Feliciano, na verdade é do João Campos, mas o Marcos Feliciano apoia. Fere os preceitos dessa carta ao desrespeitar um direito e uma liberdade individual. A sociedade brasileira é plural. Sua marca é o convívio pacífico da diversidade humana em todos os sentidos, que se constitui na grande riqueza e no diferencial de nosso povo dentro do contexto mundial. Tal projeto de lei pretende institucionalizar a diferença e a intolerância. Conselho Federal de Serviço Social. Em 1990, a Organização Mundial de Saúde, OMS, reconheceu que a homossexualidade não é doença, assim como fez o Conselho Federal de Medicina brasileiro, em 1985. A homossexualidade constitui uma das expressões da orientação sexual, assim como são a heterossexualidade e a bissexualidade. Portanto, se não há doença, o que merece ser vetado é o explícito preconceito e discriminação firmados por essa tal lei, a PDC 234. Ao tempo que manifestamos repúdio e indignação ao referido PDC, reafirmamos a autonomia e a legitimidade dos conselhos profissionais de estabelecer normatização sobre a profissão que representam. Quer dizer, a Associação Brasileira de Antropologia, Conselho Federal de Psicologia, Conselho Federal de Medicina, Organização Mundial de Saúde, Serviço Federal, Conselho Federal de Serviço Social, todas essas entidades de classe se manifestam contra e a igreja se manifesta a favor. Gente, me desculpe, mas vocês estão seguindo um caminho que está sujando o nome da igreja e o nome de Cristo, querendo se dizer cristão. E olha, eu vi ontem que no Recife começou apedrejamento de igreja evangélica. É porque o povo está revoltado contra a igreja, porque Satanás se levantou. Está se vestindo de pastor, está se vestindo de cristão, dizendo que em nome de Cristo você tem que discriminar outro grupo. E a sociedade brasileira, democrática, consciente, está se revoltando contra isso. Eu não apoio apedrejamento de igreja, eu não apoio apedrejamento de ninguém. Mas igreja, pare de ser hipócrita.
Vocês estão recebendo o que vocês estão plantando. Eu, como cristão, não concordo com isso. Gay não é doente. Gay é uma opção de vida, ou até como já se fala, não é nem opção, é um desejo. E, infelizmente, vocês, cristãos, não estão entendendo isso. Será que também tem cura para fundamentalismo religioso, para fanatismo? Se tiver, eu apoio que se faça essa cura. Falou, até a próxima.